então, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Inclusive, dia movimentado em Campinas, porque hoje temos a edição número 201 do Derby Campineiro entre Ponte Preta e Guarani. Todos os torcedores muito ansiosos, animados. Essa partida apenas às 9h30 da noite. Então, vamos manter a calma durante o dia e também pensar já nos palpites para essa partida. Ponte Pretanos, bugrinos, campineiros que gostam das equipes, que acompanham esse grande clássico. Já temos aqui o Ricardo de Paulínia, o recado dele: vai Ponte Preta, bom dia, estou na audiência. E você que está conectado, mande também a sua mensagem pra gente, mande o seu palpite para este derby entre Ponte Preta e Guarani. Participe junto com a gente do nosso programa. Como eu disse, então, hoje temos a edição 201 do derby entre Ponte Preta e Guarani. Essa partida, nesta edição, será realizada no estádio Moisés Lucarelli. E nesse histórico, já foram realizados 200 jogos. O Guarani venceu 68 partidas, a Ponte Preta 66 e foram 65 empates. Então a gente consegue observar que é um histórico bem equilibrado entre as equipes, inclusive o número de gols também é igual, 267 para cada uma. E o derby de hoje, 201, já será o quarto derby realizado neste ano. O primeiro, ainda pela Série B 2020, devido à mudança de calendário e tudo mais, ficou no empate em 1-1. Pelo Campeonato Paulista já desse ano, dessa temporada, que foi realizado no Moisés Lucarelli, a Macaca venceu por 3-1. E o último confronto, que já foi pelo primeiro turno desta Série B da edição 2021, o Guarani venceu por 1-0. Muito bom dia, João Carlos de Freitas. Chegou o dia do Derby 201. Qual que é a expectativa, João? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os amigos da CBN. Programa novo, né? Agora eu te vejo, você me vê, tá tudo. Graças ao querido Alex Douglas aí, um abraço. E seu inseparável Daniel. Ô, Thaís, mais um derby, né? Uma expectativa sempre. E a gente que trabalha no derby, né? A gente fica muito absorvido, não só com as nuances técnicas, táticas do jogo que vai nos proporcionar, mas também com a nossa logística, né? Estamos já preocupados aqui, aguardando o Alex aqui daqui a pouco, a gente já fazer toda a logística, mas estamos aí aguardando, né? Vamos ver a Ponte com a sua preparação, a novela Moisés. Ontem o Gilson Kleina falou que vai depender do jogador. Eu acho que depende de uma série de fatores, inclusive do jogador, mas depende dele também, depende da fisioterapeuta, depende da comissão médica, né? Para que avalie ou não a sua entrada. O Guarani muito mais tranquilo, né? Com talvez o Regis escalado. A gente então vai nessa toada aí, né? Agora vamos raciocinar as estratégias, o jogo da bola, né? As condições de cada time para que a gente possa então entrar especificamente no espírito da partida. E falando do último jogo na Série B, no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vem de derrota fora de casa para o Cruzeiro por 1-0, partida realizada no sábado passado, e o Guarani vem de uma vitória no Brinco de Ouro na terça-feira passada. Teve um período um pouco maior entre o último jogo e agora o derby, que será realizado hoje. O Bugre venceu o CSA então na última rodada da Série B pelo placar de 1-0. Na tabela, a gente falava durante a semana, ontem também, com os nossos convidados, o Adrianinho, o Zenon, conversaram com a gente. O Guarani é o quinto colocado, tem 37 pontos, está a apenas 4 de distância do G4. Já a Ponte Preta é a 16ª na classificação, 25 pontos, apenas 2 de distância do Z4. Então, além dessa rivalidade sadia que a gente espera para esse derby, esse clássico campineiro, um jogo muito importante, não só pela rivalidade, mas também na questão da tabela dessa Série B 2021. E vamos então ouvir o técnico Gilson Kleina, começando pela Ponte, que é a mandante do jogo. O Kleina falou sobre a importância desse derby para a equipe. A gente sabe o que representa o derby, né? Qualquer clássico do Brasil, ainda mais o derby campineiro,
que tem uma tradição muito grande, né? A gente sabe o respeito que a gente leva esse clássico. Não tem como você fazer uma semana igual, normal, porque não é. A gente sabe que é um jogo diferente, é um jogo que muda o comportamento. Eu acho assim, né? Por mais que você tenha um resultado positivo, você tem que pegar mais força ainda para jogar lá fora. Se as coisas não acontecer, você tem que trabalhar rapidamente para reagir. Então, nós estamos vivendo esse momento, para depois a gente entender o que é a sequência. Mas a gente sabe que essa tradição são duas camisas muito fortes. A gente pode começar aí fazer várias histórias e uma delas são duas camisas que elevam o atleta para qualquer patamar do mercado brasileiro, eleva o atleta para chegar em grandes níveis, porque são tradições, são equipes que sabem que essa tradição ela é mais do que centenária, tem várias histórias lindas dos dois lados e espero que a Ponte Preta, né, faça mais uma vez uma história positiva. Esse então o técnico Gilson Kleina. E agora pelo lado do Guarani, ontem o zagueiro Luiz Gustavo foi apresentado à imprensa. Ele não está registrado no BID da CBF, não pode atuar então hoje à noite, mas ele disse sobre o derby e afirmou que ainda não conversou sobre o clássico. Não teve nenhuma conversa ainda, né? Tô aqui, tô fazendo o meu trabalho, tô me esforçando o máximo aqui nos treinamentos para que quando eu tiver a minha oportunidade, eu dê conta do recado, né? Então é um período longo que eu tô parado, então tem que ter um pouquinho de paciência, tranquilidade nessa volta para que nada dê errado, né? Então eu tenho ciência disso, né? Sei o momento do time, sei o momento do clube, do elenco, né? Que está passando. Então eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Este então, o zagueiro Luiz Gustavo, a gente lembra, ele foi apresentado ontem, mas ainda não pode atuar hoje à noite, devido a questões burocráticas, né, de regularização e também questões físicas, ele que ainda está se recuperando e treinando. João, concorda com os comentários, tanto do Kleina quanto do Luiz Gustavo? Bom, o Kleina foi bem polido, né? Ele não entrou em nenhuma dividida, não penetrou, não foi profundo, né? Ele fez uma boa retórica, você vê que ele valoriza o clássico, um clássico que ele participa já há muito tempo, né? O Kleina já é, como a gente fala, e até porque ele é treinador da Ponte Preta, ele é macaco velho, né? Em termos de derby. E evidentemente que ele está pensando nas suas estratégias. Ele tem esse problema do Moisés, mas você pode ter certeza, viu, Thaís, que ele treinou outras alternativas, né? Cada um, evidentemente, vai opinar, vai conjecturar, vai especular, mas sem o Moisés, se acontecer de ele não poder utilizar o Moisés, acho que ele muda o esquema. Então, acho que ele treinou nesse nível, né? O que significa uma mudança de esquema? Com o Moisés, a Ponte ela joga num 4-3-3, vamos dizer assim, né? Se considerarmos que o Richard é o ponta pelo lado direito, né? O Rodrigão e o Moisés. Então fica um 4-3-3, né? Um volante, dois volantes, um meia, no caso é o Fecim. Esse é o desenho que a Ponte Preta normalmente utiliza. Se o Moisés não estiver, ele pode colocar, por exemplo, um Camilo, né? Que jogou já alguma coisinha lá, entrou um pouco no final da partida contra o Cruzeiro, pode deslocar um pouquinho ali o Fina para fechar o lado direito do Guarani, para fazer um meia de beirada, né? Aí fica diferente. A Ponte talvez fique até com um pouquinho mais de posse de bola, mas evidentemente vai perder muito, mas muito mesmo em agressividade. Porque o Moisés aliás, o Moisés é a grande alternativa da Ponte Preta. Então, eu acho que ele tá nesse limiar, né? Entre jogar com o Moisés e talvez jogar com o Camilo, acrescentando mais um meia. O Guarani, o Luiz Gustavo falou, mas o Luiz Gustavo ainda a gente não pode inseri-lo no contexto, né, Thaís? Ele ainda não é jogador, ele está
entrando no Guarani, né, retornando ao Guarani. Então, ele evidentemente saiu pela tangente aí, nem entrou na questão do derby, até porque acho que a dupla titular do derby vai ser Thales e o Ronaldo, né, os jogadores que vem aí em ação. E também o Regis, que eu acredito deva começar jogando. Por aquilo que a gente pôde apurar de pouca coisa aí de treinamentos do Guarani, o Regis deve começar jogando. E também, eu fiquei sabendo que o Daniel Paulista, ele testou o Bruno Sávio, né, como um centroavante, colocando o Pablo como ponta direita. Ele também tem as suas alternativas, né? Então, ambos estão, por exemplo, o Daniel Paulista, Thaís, ele torce para o Moisés não jogar. Por quê? Porque ele já deve estar com o esquema preparado para marcar o Moisés, né? Isso certamente vai ser tarefa do Diogo Matheus. E ele, com certeza, decidiu pelo início com o Regis, né? Que é realmente o grande jogador, o jogador criativo que tem o Guarani. Segue então um pouco deste mistério do derby. A gente vai falar então aqui a escalação para você ouvinte, internauta da Rádio CBN Campinas, para a Ponte Preta e também o Guarani, esse derby da edição número 201. A Ponte Preta então deve ir a campo com o Ivan no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, dupla de zaga Ednei e Cleilton, e na lateral esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, André Luiz, Marcos Júnior e Fecim. No ataque, Niltinho, Moisés e Rodrigão. Inclusive, sobre o Moisés, ontem ele postou nas redes sociais uma arte de divulgação, né, como a gente costuma falar, sobre esse derby de hoje, uma foto dele. Então, como o pessoal brinca, né, o pai está on. Acho que o Moisés joga também esse derby contra o Guarani. E a provável escalação do Bugre, do técnico Daniel Paulista, deve ter o Rafael Martins no gol. Na lateral direita, Diogo Matheus possivelmente já à disposição depois de uma entorse no tornozelo. Dupla de zaga, Thales e Ronaldo Alves. E na lateral esquerda, Bidu. No meio-campo, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. No ataque, Bruno Sávio, Júlio César e também o Lucão do Break. João, eu não quero te colocar numa situação complicada aqui com os nossos ouvintes e torcedores, mas no papel, qual a equipe deve estar mais forte, mais preparada para esse derby, João? Não, Thaís, isso aí não há nenhum problema. A gente está aqui mesmo para analisar os fatos, né? Mas é muito simples, viu, Thaís? Não tem nada de mistério. A melhor campanha é de quem? Né? Quem é que vem fazendo a melhor campanha? É o Guarani. Quem é que está com um time organizado, que já vem de uma base? É o Guarani. Quem venceu até o último derby? Um jogo até equilibrado, mas que o Guarani teve uma supremacia, principalmente pelo Regis, né, que é um jogador que desequilibra. Então o Guarani também tem esse plus, que é o Regis, que qualquer pessoa que esteja acompanhando, qualquer jornalista, torcedor, né, os treinadores da Série B, hão de concordar que o Regis é o grande jogador, é o grande meia da Série B, né? Se não for o melhor, está ali entre os 2, 3 melhores, mas é um jogador excepcional. O que mais que nós podemos aí? O conforto, né? O conforto na tabela é do Guarani, embora o Guarani também esteja aí brigando para ficar lá em cima. Ontem ele ganhou até uma posição com a derrota do Avaí. Então, eu acho que não há nenhum problema em qualquer torcedor da Ponte Preta, do país, por mais fanático que seja, ele sabe que o time do Guarani está melhor, ele sabe que o time do Guarani está mais redondo, está mais entrosado, está mais padronizado, tem um grande jogador, que é o Regis, né? Embora a Ponte tenha outro também, que seja o Moisés. Portanto, favoritismo, que não quer dizer nada, favoritismo é o quê? É apenas uma análise de retrospecto, de momento, né? Nem sempre o favoritismo ele entra dentro do jogo, né? Então, é evidente que o favoritismo é do Guarani. Agora, muitos podem também querer balançar, mas peraí, o jogo é no campo da Ponte. Tá bom, então aí diminui um pouco, porque de fato a Ponte Preta tem se mostrado muito forte no seu campo. Então, se você somar handicaps de um e de outro, ainda assim o favoritismo, numa parte tática, técnica,
até emocional, porque é um time que está mais confortável, claro que é do Guarani, né? Contudo, essa é uma análise jornalística, uma análise né, até técnica, mas não é um palpite. Não pense que eu estou dando palpite aqui que o Guarani vai ganhar o jogo, não tem nada a ver. O Guarani tem o favoritismo, mas a bola vai rolar, né? Vamos ver a hora que a bola rolar. Vamos saber às 11h30 da noite esse palpite, esse placar de Ponte Preta e Guarani. Mandando um abraço ao pessoal que está mandando mensagem, o Gustavo, o João Magalhães, também aqui o Ricardo de Paulínia. Temos o palpite 2-0 Guarani, vai Bugre, mandando abraço a todos, é o Oscar Japa, lá do Swiss Park, em Campinas. Também de Serra Negra, o Fernando. Oscarzinho! Um abraço aí, Oscarzinho. Grilo. Tá sempre conosco aí, viu, Thaís? Abraço então ao Oscar, o Fernando também de Serra Negra, vai dar Bugre, 2-1. Aqui também no YouTube, Ivan Oliveira, o derby não é um jogo, é um campeonato à parte, hoje vai dar Macaca. Abraço também a Juju e o Cristiano Salvione. Podemos esperar um jogo de alto nível, João, estilo Champions? Não, Champions não. Ainda não, né, João? Aliás, não. Aí eu que te pergunto, né? Qual é o jogo no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Palmeiras e Flamengo são duas das melhores equipes do Brasil. Não fazem um jogo nível Champions, né? Isso aí é uma outra história. E há uma série de razões, viu, Thaís? Isso aí a gente dá para fazer um simpósio. Eu tenho uma tese longa que a gente ficaria aqui horas e horas debatendo. Mas não vai ser um jogo com essa qualidade. Mas é um jogo assim, por exemplo, vamos considerar que o Moisés jogue. Valoriza o jogo. É um jogador interessante, é um jogador que ele vai, independente de torcida de Guarani ou de Ponte Preta, mas quem não torce para ninguém, gosta de ver o Moisés jogar, né? Gosta de ligar a televisão, né? Os jogos são pela televisão, ouvir no rádio, como a gente vai transmitir, gosta de ver o Moisés em ação, porque ele é um jogador que agrada, é um jogador que o torcedor brasileiro gosta pela sua característica. Aí você vai no Guarani, você vai ver um Regis jogando, é bonito, né? É bonito, o Regis joga muito bem. Um Bidu, né? Eu acho o Bidu uma grande alternativa do Guarani, um jogador de armação. Então, realmente, há alternativas para bons momentos, né? Agora, é claro, ninguém está esperando aqui um jogo nível de Champions, né? Muito, muito longe disso, né? Rápido intervalo, então, na nossa edição e já voltamos. CBN Esportes Campinas, primeira edição.